Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui quem fala é Asher Nascimento e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, o nosso estudo de hoje é com o título A Lei Durou até João? Bom, vamos então tratar acerca de uma afirmação e uma passagem bíblica que, sendo mal traduzida, trouxe um falso entendimento de que a lei de Deus ela durou até João Batista. Então acompanhe esse estudo que veremos a verdade sobre este assunto. Vamos então iniciar o estudo contextualizando esta passagem de Lucas, capítulo 16, verso 16, que nos diz: A lei e os profetas duraram ou vigoraram, dependendo da versão bíblica, até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem forceja por entrar nele. Então, de acordo com o que está escrito, não nos restaria dúvidas de que após João Batista a lei de Deus deixaria de vigorar, seria anulada. Mas então, com um breve estudo que apresentarei a vocês, vamos desmascarar este falso entendimento que foi distorcido por uma falha na tradução. Em algumas Bíblias que oferecem uma didática mais fiel, podemos notar que a palavra duraro ou vigoraro está no formato itálico. Como vocês podem ver na imagem ao lado de minha Bíblia pessoal, neste trecho a palavra duraram, ela está com uma leve inclinação para a direita. Isto se chama formato itálico de uma palavra. Veja a diferença de uma palavra em seu escrito, em seu formato normal, e uma palavra no formato itálico. Aí você me pergunta, por que nas Bíblias existem algumas palavras nesse formato itálico? Bom, meus queridos irmãos, isso acontece quando, no manuscrito antigo, em seu idioma original, tais palavras simplesmente não existem. Então o tradutor ele insere uma palavra que dá mais sentido à frase de acordo com o seu entendimento e de acordo com as suas convicções. Por isso que eu sempre insisto de que nós devemos começar a examinar as Escrituras através de seus manuscritos antigos e seus idiomas originais. Isto é muito importante, pois assim nós começamos a nos deparar com algumas distorções em relação à Bíblia que nós temos hoje traduzida. E muitas dessas distorções levam a pessoa ao falso entendimento e ao engano. Vamos analisar agora então comigo a passagem de Lucas, capítulo 16, verso 16, no seu manuscrito do Códice Sinaítico. Vamos ver conforme está escrito no grego koiné. Runomoskai ro profetai, mekri iano apol totere basileia, toutel evangelizetai, caipais es autem biazetai. Bom, nesta situação aqui, conforme você pode ver no manuscrito, podemos então observar de que o substantivo profetai, que significa profeta, e a preposição mekri, que significa até, que você pode ver que eu deixei grifado, existe então entre estas duas palavras uma lacuna, que deveria então estar a palavra duraram no grego koiné, mas não está lá. Então o tradutor bíblico ele presumiu que a palavra duraram ou vigoraram daria um sentido à frase de acordo com as suas convicções próprias, certo? Mas a conjugação do verbo grego menó, que significa então durar, que deveria estar nessa frase, não está. Bom, então como vamos saber a real mensagem desta passagem de Lucas 16:16? Bom, meus queridos irmãos, como bem sabemos, os relatos dos feitos e palavras de Cristo foram registradas no que conhecemos como evangelhos.
Então existem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque estes acompanharam a saga de Cristo, acompanharam os seus passos. E tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, tudo que acontecia com Cristo, cada um deles registrava em sua própria ótica, em sua própria percepção. E como acontece com testemunhas individuais de um mesmo fato, é normal, é natural acontecerem certas diferenças através de seus relatos, pois um presenciou, percebeu certos acontecimentos e certas mensagens com detalhes diferentes do outro. Então ocorreu que algumas versões bíblicas buscaram um texto paralelo para trazer a real mensagem sobre o escrito de Lucas 16:16. Podemos nos basear em Mateus 11, verso 13, no qual Mateus relata o mesmo acontecimento, porém, em seus escritos nós podemos contemplar a frase no seu sentido completo, sem lacunas. Vamos contextualizar a forma que foi escrito o manuscrito. Vamos ler então Mateus 11, verso 13. Pantesgar hoi profetai calhon nomos reu iano e profeteusan. Bom, nesta passagem aqui no grego koiné, através do manuscrito do Códice Sinaítico, podemos então notar Mateus se referindo então à lei de Deus e suas profecias dos seus profetas, utilizando o verbo auristo indicativo e profeteusan, que significa profetizaram. Então, nesta passagem aqui de Mateus não existe lacuna, não está faltando nenhuma palavra. Então, nós podemos ver o real sentido desta mensagem. Então o texto traduzido fica desta forma: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então note que nas Bíblias físicas não existe a palavra profetizaram no formato itálico. Ela está em seu formato normal, que indica de que ela realmente está lá no manuscrito antigo. Das passagens então, na verdade, elas querem transmitir a mensagem de que as profecias de Deus sobre o Messias, elas foram até João Batista, que após ele batizou Jesus Cristo e todas as profecias então messiânicas se cumpriram, porque ali começou o ministério de Cristo. Devemos entender de que o termo leis e profetas se referem à lei de Deus e suas profecias, não basicamente elas juntas no mesmo tempo. Pode estar se referindo à lei e os profetas, ou só à lei de Deus, ou somente as profecias de seus profetas. Nesta situação estava se referindo às profecias e não à lei de Deus. E também o que ajuda a muitos caírem no engano, com falso entendimento bíblico, além desses problemas de tradução, é o triste hábito de ler apenas versículos isolados e não a Bíblia em seu contexto total. Pois, lá em Lucas 16, se nós lêssemos o versículo seguinte, o verso 17, o que está escrito? Que é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Então aqui vemos, após Lucas 16:16, o relato de que é mais fácil desaparecer o mundo do que algo da lei de Deus ser retirado. Mais uma vez agradeço a sua participação, a sua atenção. Até o próximo estudo. Acompanhe o meu canal, as minhas próximas postagens. Se inscrevam, quem não é inscrito. Clique no ícone aí do sininho e na opção de acompanhar e receber todas as postagens, que a cada estudo meu você será automaticamente notificado. Se você gostou do estudo, dá um like, que isso ajuda o YouTube a divulgar os meus vídeos. E também, se possível, peço
que compartilhem esses vídeos do meu canal em suas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, e qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp, que assim que possível responderei a todas as perguntas. Então agradeço mais uma vez e saúdo-lhe com a santa paz de Deus. Até o próximo estudo do canal CCB Estudos. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.